Gente querida, muito prazer. Eu me chamo Carla Latini, eu sou psicóloga e co-criadora da plataforma Mercúrio Antroposofia. E sou também mãe da Lorena, que está no primeiro ano da Escola Waldorf Guaí, e do Gabriel, que está no Espaço Bem Viver, que também é de Pedagogia Waldorf. E hoje meu bate-papo aqui, ele não é para mais um episódio do nosso podcast lá do Mercúrio, se bem que poderia ser, porque o tema está um espetáculo hoje. Hoje a minha ideia é bater um papo com a Cíntia Marrom. A Cíntia, ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Pernambuco. Ela atua há 10 anos como nutricionista de orientação antroposófica. Ela é docente e pesquisadora nos temas de alimentação e nutrição antroposófica e autora do livro coletivo O Grão e Luz, A Saúde da Terra e da Criança. Certo, Cíntia? Obrigada, Carla. Muito bom estar aqui, viu? Muito bom. Já conheci vocês lá, né, no Mercúrio, e agora, Sim, gente, que seja só o início de muitas conversas. sem dúvida. E a Cíntia, ela mora lá em Recife, mas ela vai estar aqui pela região de São Paulo no início de maio. E nós aqui da Guaí, a gente não podia perder a oportunidade de convidar a Cíntia para estar mais pertinho da gente, para estar mais pertinho da nossa comunidade aqui na Guaí. Então, a Cíntia, ela vai dar um mini curso para a nossa comunidade, mas não só para a nossa comunidade. Esse mini curso ele vai ser aberto para quem quiser participar. E de quebra, quem já estiver por ali vai poder conhecer um pouquinho da nossa escola, da nossa comunidade. E nessa conversa de hoje, a gente queria trazer um panorama inicial para a gente ir aquecendo os motores para esse mini curso que vai rolar ali em maio. Então, o tema do mini curso vai ser a nutrição antroposófica apoiando o desenvolvimento da criança de 0 a 14 anos. O título já é um presente de tema, né? Porque para quem conhece, estuda um pouquinho já de antroposofia, sabe que não é tão fácil assim a gente encontrar conteúdo, a gente criar, mais do que encontrar conteúdo, né? A gente criar esse espaço para conversar sobre nutrição antroposófica. E, ao mesmo tempo, quem já está em contato com esse assunto sabe que a alimentação é uma das duas medidas higiênicas principais que está em enertrasia para o segundo Isso. setênio, né? Então, junto E com a para o primeiro alimentação, também, é Carlinha. para o primeiro também, né? Nessa fase toda, né, do 0 aos 14, a alimentação atrelada à pedagogia são as duas medidas higiênicas mais importantes, né, Cíntia? Ele vai chamar de medida higiênica, talvez a gente ache um pouco estranho essa higiênico, né? Mas a Sim. gente hoje em dia chama salutogênico, né? Então, quais são as medidas salutogênicas, sanadoras, nesse Que sentido, assim, promovem de saúde, né? que promovem saúde, né? Então, como que a gente apoia esse desenvolvimento saudável nesse sentido, né? Que ele vai falar de medidas higiênicas, que fica parecendo um pouco estranho para É, a gente, né? né? Sem dúvida. Bem pontuado. Então, assim, acho que aí está a grande importância desse tema, né? E para a gente começar esse nosso bate-papo, Cíntia, eu queria te perguntar o seguinte: em diversas matérias, linhas de atuação que a antroposofia contribui com o seu olhar, a gente costuma dizer que ela amplia aquele tema. Então, por exemplo, a medicina, a gente fala que ela é ampliada pela antroposofia. A odontologia também é ampliada pela antroposofia. E assim também é com a nutrição, né? Ela é ampliada pela antroposofia. Então, é muito legal essa perspectiva, porque muitos textos do Steiner vai dizer que a medicina ela não está errada, ela só está incompleta, né? Então, ele vai trazer, né, essa visão mais ampliada, ele vai ver essa individualidade não só como corporalidade, né? Como a ciência, que ele vai chamar de ciência natural, que é essa ciência mais acadêmica que a gente tem. Então, ele não vai ver só como o corpo, né? Mas ele vai entender ali que tem outros corpos que ele vai chamar de suprassensíveis, no sentido de o sensível é aquilo que a gente vê, a gente toca, e o suprassensível é aquele que a gente não vê, né? Mas que a gente percebe que está ali. A gente vê se uma pessoa está cansada ou não. Então a gente vê que ela está desvitalizada, isso é um tipo de corpo. Ou se ela está animada ou não, isso já é outro tipo de corpo. Ou se ela está presente ou ausente, isso já é uma outra organização. Então ele vai dizer, bom, mas a gente também tem que olhar para tudo isso para a gente ver o ser humano de uma forma física, anímica e espiritual, né? Então, mais completa nesse sentido. Eu acho muito bacana assim essa visão, né, de que não é que a gente nega em nenhum momento, né, aquilo que já vem bem sedimentado, a gente só amplia
e traz esse outro Isso. olhar de coisas que estão não tão visíveis aos olhos e aos sentidos comuns que a gente está habituado, né? Ou treinado, né? Porque a gente Treinado. consegue ver uma pessoa quando ela está desvitalizada, né? Sim, No final do dia, que você está morta, descansada, quase querendo dormir, fala assim, "Ih, a vitalidade dessa pessoa já foi pro brejo." Então ali tem um corpo que está pedindo arrego, né? sim, Então mas a gente começa a treinar esse olhar para essas outras possibilidades, para esses outros corpos suprassensíveis, assim. sim. E aí, acho que pegando um pouco esse gancho, eu gosto muito assim, me ajuda muito a entender o ser humano quando a gente pensa nessa imagem de que somos seres integrais e que vão se constituindo camada por camada, assim. Então, lá no nosso primeiro setênio, a gente tem os tipos constitucionais, que eles se dividem em três bloquinhos ali de duas polaridades cada. Então, são seis tipologias, né, para essa criança pequena. E depois, no segundo setênio, a gente tem os quatro temperamentos. Então, é mais uma camada que vem nesse ser humano. E aí, esses quatro temperamentos ali no segundo setênio, eles ficam mais claros, né? Ficam é, mais transparentes mesmo, a gente consegue identificar isso um pouquinho mais fácil. Aí no terceiro setênio vem mais uma camadinha, que são as qualidades planetárias, enfim. Isso No vai quarto setênio, as forças zodiacais, né? zodiacais, exatamente. E aí vai É, indo, né? é. Eu gosto de olhar assim, eu gosto de olhar por uma outra perspectiva, né? Eu gosto de olhar esse caminho que a individualidade vai fazendo na própria encarnação. Sim, Então, cada vez ela mergulha mais um pouquinho, e mergulha mais um pouquinho, e vai se individualizando, né? E vai mostrando essa individualidade, vai podendo se expressar cada vez mais. Então, num primeiro momento, e eu acho que é isso que a gente que eu sempre trato no mini curso, é assim, vamos olhar essa individualidade que chega e como que ela vai se revelando, na verdade, né? E como que a gente vai apoiando isso que se revela, sim. entende? E, Cíntia, como que conhecer a constituição dessa criança, né? Essa individualidade mesmo, e aliar esse conhecimento com a nutrição pode beneficiar essa criança? Então, isso aí a gente volta para o que a gente estava conversando, né? Se eu olho para essa criança apenas fisicamente, então eu tenho muitas linhas de nutrição, de medicinas, né? Que vão olhar também para essa criança, inclusive a tradicional. Mas no momento que eu estou olhando essa individualidade, o que ela precisa caminhar para se expressar no mundo e para ela precisa ser, né? Então, se eu compreendo que ela vem por um caminho hereditário de pais, mas que ela precisa desenvolver a própria individualidade, que não tem nada a ver com essa hereditariedade, mas que se expressa a partir dessa hereditariedade também, né? Então eu vou apoiando. E aí é muito interessante, assim, por que que a nutrição antroposófica ela é diferente? Ela é diferente porque, primeiro, ela entende que esse alimento antroposófico, que é o alimento biodinâmico, ele é diferente, né? Ele tem qualidades diferentes, né? E essas qualidades vão trazer, digamos assim, imagens arquetípicas para essa criança, entende? Então, a gente está sempre trabalhando, assim, esse alimento, ele traz a substância, mas ele também traz a imagem. Ele traz a imagem. Então, é muito comum a gente ouvir assim na antroposofia, né, que quando a gente olha o trigo, né, e como que aquilo tem uma relação com a luz, com a verticalidade, nananã, e por que que isso é importante para a criança? Porque além das substâncias, você também tem essa imagem luminosa, solar, essa qualidade de relação de verticalidade, que é tudo que essa criança precisa conquistar nesse primeiro setênio, né? Que está chegando. Então, isso que a gente vai entendendo. E uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente vai pensar na antroposofia, na área da saúde, mas em particular a gente está falando aqui da alimentação, é porque eu vou compreendendo o caminho dessa individualidade em cada momento da sua biografia. Então, isso é uma coisa que também, assim, que eu acho que pega muito, porque, por exemplo, na nutrição tradicional, eu tenho alguns momentos biográficos que eu olho essa individualidade fisicamente, assim. Eu vou dizer assim, não, tem que ter uma alimentação especial para o idoso. Ou tem que ter uma... Mas eu boto o idoso tudo num balaio de gato, A assim, tudo lindo. gestante.
a gestante, né? A criança até tal idade, né? Ou a criança que ainda começou a introdução alimentar. Então, eu boto tudo num balaio de gato e acho que é tudo a mesma coisa. Sim, E a partir desse olhar mais biográfico, eu vou entendendo que forças vão atuando e vão chegando para cada, que a gente vai chamar de setênio, né? Para cada 7 anos, algo ali se revela, como você já falou, né? Algo ali vai se apresentar, vai se revelar, e eu vou precisar entender como apoiar isso. E a alimentação, Steiner ele vai trazer essas duas medidas higiênicas, né? Para esse momento. Ou seja, dentro do processo sadio, eu vou ter dois processos acontecendo. O pedagógico, que não necessariamente é só na escola, mas a gente traz esse pedagógico para a nossa casa, para a nossa rotina, para os nossos ritmos, e a alimentação. Então, são os dois caminhos higiênicos que ele traz. Mas aí, se mesmo assim essa individualidade precisa de mais suporte, então a gente tem as medidas terapêuticas, né? Aí você vai entrar o nutricionista, o pediatra, e tem vários outros terapeutas dentro do viés antroposófico que vão apoiar essa individualidade. Mas o tempo todo, quando você olha o processo pedagógico, o tempo todo é sempre no sentido de apoiar. Não é de mudar, não é de, não, agora você é assim, você vai deixar de ser assim para ser assado. Não é assim. Como eu te apoio para o que você trouxe se revelar? sim. Isso é muito, eu acho muito lindo da Não é antroposofia. lindo? Eu acho Nossa, também. eu acho. Então, e aí a alimentação, ela dá esse suporte, né? Ela traz assim, então, por exemplo, o que que essa criança de primeiro setênio precisa? Esta criança específica, né? A gente pode ver a individualidade ou a gente pode ver o coletivo, porque quando a gente está falando de escola, a gente está falando no coletivo. Sim. Então, são as medidas higiênicas. Quando ele traz a medida higiênica, ele traz num processo mais coletivo. É uma coisa assim para todos. E as medidas terapêuticas é para o individual. Então, esse Uhum. daqui agora precisa de um suporte diferenciado. Então, agora eu preciso agir diferente, né? Mas enquanto coletivo, o que que eu preciso? Não, eu preciso fortalecer bastante a vitalidade dessa criança. Então, se eu der muito industrializado, será que eu estou ajudando isso? Né? Se eu der muito alimento sem vitalidade, um alimento morto, aqueles alimentos assim, tipo polpa congelada, eu tô ajudando nisso? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar assim, o que que eu preciso apoiar para que essa vitalidade, né, esse organismo, ele esteja realmente trabalhando no que ele precisa trabalhar naquele momento. E em que momento eu também estou atrapalhando. Sim. Eu acho que para isso a gente precisa entender o que que acontece naquela fase de desenvolvimento. Então, no Sim, primeiro setênio, o que está acontecendo com aquela criança? No segundo setênio, quais são os desafios desse setênio? O que que acontece? Quais são as coisas que chegam, que era diferente do primeiro setênio, que chega sim, agora no segundo setênio? E aí, a partir desse entendimento, a gente consegue ampliar e trazer a alimentação para conversar com isso, né? isso. Para dialogar. A gente vai entendendo que tem polaridades que estão acontecendo, se essas polaridades estão dentro de um processo saudável, porque é natural que tenha polaridade num princípio. Você tem que entender que eu também quero explicar, Carla, que a antroposofia tem um olhar é, assim espiritual, reencarnacionista, porque às vezes teve uma vez que eu fui dar um curso, eu falei, gente, eu não sei se você sabe, mas a antroposofia é reencarnacionista. Aí todo mundo falou, aí teve uma vez que fez, eu falei, você não sabia? Então deixa eu te contar essa notícia. Vamos contar isso já de cara. Porque assim, muitas coisas também que a gente traz da última vida, né? Então, Sim. assim, então essa individualidade que precisa, né? Aquela criança assim que fala assim, minha gente, é nato, essa criança toca um piano que a gente nunca viu nada igual. Gente, não é nato, ela passou a última encarnação inteira trabalhando isso. Foi um esforço imenso, tá entendendo? E agora isso se expressou Sim. naturalmente, né? Mas tem todo um trabalho, tem todo um acontecimento. Então, assim, e essa individualidade ela precisa se expressar. E a alimentação, ela está o tempo todo ali. O que está precisando agora? Não, agora eu preciso fortalecer o sistema rítmico da criança, certo? E que alimentos eu vou trazer para isso?
Agora essa criança está muito numa polaridade. Que alimentos eu vou trazer para apoiar isso? Entende? Então, Sim, o tempo todo, a gente está entendendo que esse alimento, que não é qualquer alimento, vai atuar apoiando esse organismo. Aí a gente fala assim, mas alimento, mas alimenta assim tão importante. Gente, come mal uma semana pra você ver se você não fica nossa, doente. não precisa nem chegar uma semana, né? Não, não Come um precisa, dia, olha, você já pois fica, é, pois é, sabe, assim, a gente não precisa ir longe para entender que a alimentação apoia quem a gente é, né? sim, Come um monte de tranqueira por um tempinho, você vê, você não consegue pensar, seu pensamento está embotado, você não consegue, sabe, nada funciona muito bem. sim, Então, a gente não precisa, assim, falar muito antroposofês para entender como a alimentação é uma coisa basilar. sim. Só que a gente ainda mergulha mais. É, e eu A acho que é gente uma ainda. questão de despertar o olhar para isso também, né? Porque se a gente não está atento, a gente não, talvez não tenha essa percepção. Nossa, eu tô com meu pensamento aqui embotado, vai achar que é por algum outro motivo e não necessariamente vai juntar uma coisa com a outra. E existe esse link que ele é bem direto, né? Não, eu vou te dar um exemplo, assim, bem fácil para quem não entende nada de antroposofia, né? Passa um tempo só comendo coisa que não tem nenhuma vitalidade e assim, sabe aquele momento que você precisa trabalhar para escrever um projeto? E passa um tempo só comendo, assim, porcaria. Não funciona. Aí você fala assim, ah, não, mas é uma coisa mágica da antroposofia. Não, gente, a gente está falando de vitalidade mesmo. A gente está Sim, falando assim do básico, a gente está falando do tatame do negócio, entendeu? E aí também tem muitas pessoas que falam assim, ai, mas na antroposofia ou em qualquer outra experiência, outra linha, né? Diz assim, não, tem meditações maravilhosas. Tenta meditar só comendo tranqueira, pra você ver se você consegue. Não, juro por Deus. é, Você não não vai. consegue. Então, como é que essas crianças vão se desenvolver e vão apresentar todas as suas potencialidades se ela realmente não estiver sendo apoiada por uma alimentação que, que apoie esse organismo, que ajude esse organismo a ser tudo o que ele pode ser, Sim. Ô, né? Cíntia, você Oi. poderia trazer para a gente, assim, algum exemplo prático, ou de alguma criança, ou de uma comunidade, enfim, ou medida higiênica ou terapêutica, ali tanto faz qualquer uma das duas, mas só para talvez ficar mais claro ainda, para quem ainda não conseguiu ter essa clareza, de como, de um exemplo, né, de como uma conduta alimentar direcionada, né, por uma nutricionista ampliada pela antroposofia, como que isso reverberou para essa criança, essas crianças no contexto que elas estavam ali inseridas? Ah, eu vou contar um caso engraçado. Eu espero que os pais não estejam assistindo, mas eu vou contar um caso bem engraçado que aconteceu. Entraram no meu consultório um casal, com um menininho assim, ele ainda de primeiro setênio, finalzinho de primeiro setênio, ele já estava entrando para o grau. E os pais com aquela olheira assim, horrorosa. E assim, eu estava sentindo que aquele casamento estava indo para o vinagre, sabe? Aquela situação. E aí eu falei assim para eles. Olha, aí eles começaram a falar que o menino não dormia, o menino era muito agitado, ele era muito irritadiço, e o menino isso, e o menino aquilo. E dava 9 horas da noite, 10 horas da noite, o menino não dormia, e aquela confusão. Aí eu peguei e organizei, né? Bom, essa criança está precisando de vitalidade, essa criança está muito desvitalizada, vamos trabalhar isso, vamos tirar aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E tem uma coisa, hein? 7h30 da noite, essa criança está na cama. Aí eles olharam para mim, que ele vai estar na cama às 7h30 da noite. Eu falei, querem namorar? Eu tô aqui como terapeuta de casal também. Eu falei, vocês querem namorar? Aí eles olharam para o outro, assim. Bom, menina, eu sei que um mês depois eles voltaram, mas eles estavam outro casal, assim, sabe? E a criança, outra criança. Mais importante, essa criança já estava diferente na escola, estava conseguindo estudar melhor, estava muito mais atento, né?
sim, era outra, até no social melhorou, Sim, né? Essa criança claramente estava muito desvitalizada pela qualidade dos alimentos que ela estava fazendo. E aí, assim, eu respeitei, claro, a cultura daquela família, que às vezes é isso, às vezes vem uma família que é carnívora, vem uma família que é sim, vegana, vem uma família que é. E você vai fazer os ajustes, porque ali a gente está olhando aquela individualidade, mas entendendo que aquela individualidade escolheu karmicamente aquela família para nascer. E você tem que respeitar isso, porque isso é um coletivo que está rolando ali, né? E você tem que ter muito respeito por isso. Mas foi muito engraçado. Depois que eles voltaram, um mês depois, a carinha deles era impagável. posso imaginar. E o menino estava dormindo, indo dormir às 7h30 da noite. Imagino, muito bom esse exemplo. Cíntia, eu queria pegar um caminho aqui que talvez a gente já falou um pouquinho de certa forma, mas talvez dar uma ênfase aqui. Hoje a gente vive na época da alma da consciência, então, enfim, é um momento que a gente está de evolução da humanidade e que vem trazendo inúmeros desafios para que a humanidade possa, em consciência, avançar e progredir nesse seu processo de evolução espiritual, né? Eu queria saber um pouquinho da sua prática, da sua experiência, na sua opinião, qual que vem sendo o reflexo dos desafios dessa nossa época na alimentação das nossas crianças? E qual medida prática e imediata a gente pode já adotar para a gente ver um impacto positivo, assim, nas crianças de hoje em dia? Então, Carla, Kaique, é natural, nessa época da alma da consciência, a gente, assim, está bem cada vez. Bom, isso é um caminho da humanidade, a gente agora tem que escolher por forças próprias, né, fazer um caminho de retorno, né, assim, a gente se conectar ao mundo espiritual, mas agora por forças próprias. Isso quer dizer também que a gente está bem afastado, assim, no natural, se a gente não está fazendo o caminho, a gente está muito mais ligado ao processo materialista, Sim, muito mais, né? Porque isso, de alguma maneira, também um aprendizado para a nossa individualidade, para a nossa organização do eu, né? A gente está bem nesse momento da história da humanidade para nosso desenvolvimento, e a gente precisa fazer esse caminho. E aí, bom, e aí, assim, tudo muito do prático, né? Então, assim, é o supermercado, é o que está enlatado, é o que está empacotado, é o que está. E cada vez mais, assim, a gente está conectado, né? Então, uma coisa que a gente vê muito na pedagogia é esse apreço, esse cuidado da reconexão da criança com a natureza, né? E com as coisas mais naturais. Então, por exemplo, a gente vai. Quais são os materiais que se trabalham dentro de uma escola Waldorf, né? A gente vai ter sempre materiais naturais, tudo, porque tem esse cuidado de, assim, o que que é verdadeiro, né? O que que é belo, o que é real, né? Então, essa conexão. E na alimentação não é diferente, sabe? Sim, a gente está muito desconectado. A gente não sabe, por exemplo, qual é a época que tem trigo, qual é a época que tem maçã. A gente chega e tem lá o ano inteiro. E muitas vezes a criança tem um entendimento que tudo brota da geladeira. é, Tudo brota, assim como brota da gaveta, sabe? A roupa que brota da gaveta, a meia brotou da gaveta, a camisa brotou da. Então, assim, as comidas, né, as frutas, os legumes, tudo brota da geladeira, assim. Isso de uma desconexão muito grande. Tô brincando, mas estou falando bem sério. sim, sim, super. Isso quando a gente olha é, como um mercado, como um supermercado, ele é organizado fisicamente, sim, é tudo muito pensado, né? Ele é muito pensado para ser artificial.
e desconectar a gente. Então, aquela luz é aquela luz o tempo inteiro. Aquela musiquinha é aquela musiquinha o tempo inteiro. Não tem cheiro. As coisas não têm cheiro, porque não conecta a gente. A gente não sabe se a fruta está fresca ou não está fresca, né? Porque nada tem cheiro. Tudo está empacotado, está embalado, né? Tudo muito asséptico, justamente. Mas se você chega num sítio, tudo tem perfume. Você Uhum. passou pelo manjericão, é aquela exuberância. Você passou pelo pé de manga, é aquela exuberância. Pelo um pé de goiaba, é aquela exuberância. Tudo tem perfume, tudo se expressa, né? E você passa pelo supermercado e é isso, né? É tudo, assim, ascético mesmo. E isso é para desconectar a gente cada vez mais. Quanto mais desconectado a gente está, mais longe a gente está do nosso caminho mesmo, Sim. né? Então, tem uma coisa, assim, primeira conversa que eu tenho com as pessoas que estejam no consultório, assim, só para a gente abrir a conversa, é assim, então, gente, vamos para a feirinha, né? Vamos conhecer quem plantou sua banana, seu mamão, vamos lá? Eu acho que de prático, assim, aí a pessoa, primeiro, aí eu dou um tempo para ela digerir a ideia e se organizar. Mas é longe, mas não é todo dia. Eu falei, então, mas isso é uma nova forma de viver. Sim. E ali começa um novo caminho, no sentido assim de, não, agora eu tinha uma paciente que ia para a feirinha, a gente tem uma feira orgânica grande aqui perto da minha casa, e ir para a feirinha era uma atividade familiar. Então eles faziam a feira, eles tomavam café, as crianças brincavam na praça. Então aquilo virou no sábado de manhã a atividade familiar, Sim. né? E isso é uma mudança. E agora, assim, as frutas, né, tinham uma cara, assim, no sentido de você falar com o agricultor que cuidou daquilo, né? E você ter também, e o agricultor também ter esse olhar carinhoso, esse olhar de gratidão, esse olhar de que, olha, muito obrigado, você que está trazendo saúde para minha família, né? E você cuida dessa terra. E você, né? Enquanto eu estou aqui, podendo estar aqui nesse vídeo agora, tem uma pessoa que está lá cuidando, né? Então, eu acho que isso traz para um outro lugar, né? Que não é da impessoalidade, sabe? Aquelas coisas que estão lá, que você não sabe quem fez, como foi, nada, assim. Então, traz uma questão para as relações sociais, traz uma coisa para uma saúde financeira desse agricultor, né? Porque outra coisa que a gente tem que pensar se muita gente fala assim, ah, mas no mercado é mais barato, fala assim. E eu falo assim, ó, então, alguém está pagando a conta, Uhum. porque se não é você, eu te garanto que não é o dono do supermercado, mas eu te garanto. Então a pergunta é quem está pagando essa conta, Sim. E tem né? mais envolvidos ainda, né? Porque ainda tem a cadeia é mais longa ainda no É supermercado. mais Quando você longa, compra né? direto do agricultor, já é, enfim, Então, então esse reconhecimento e né, e esse econômico é direto, né? Então, eles têm muito mais possibilidade de ter uma vida mais digna do que você vê esses agricultores que são explorados por grandes cadeias, sim, né? Mesmo os orgânicos. Falar, sim, mas eu compro orgânico lá no mercado, né? Mas essa cadeia está explorando alguém. E o fato de ter o selinho de orgânico, acredito, está explorando mais ainda, né? Porque tem uma coisa de um selo, de um status, né? Então, eles estão sendo muito explorados. Então, tem toda uma relação. E eu acho muito lindo, né? Quando a relação da criança com a Dona Maria, com o seu José, né? é, É muito lindo isso. A reverência, então, que essa criança passa a ter por aquele que cuida daquele alimento, né? Acho importante isso. Então, eu acho que esse é o início da conversa. Sim, é bem sim, o início do início.
E a partir daí, aí a gente vai para a individualidade, né? Então e aí você vai sentindo também, assim, se aquela família tem condições de dar aquele passo, às vezes não é nem financeiro, é de logística Sim, mesmo. E de aí organizar as demandas, né? você tem que ter a paciência de esperar passo a passo ser dado, sabe? Mas é muito transformador. E quando a gente tem ainda, como tem aí em São Paulo, a biodinâmica, É isso que eu ia gente, falar. a gente volta as mãos para o céu e agradece todos os dias. É, a gente aqui na escola, a gente tem um CSA e todas as semanas vem, enfim, principalmente folhas, legumes, e é muito especial. Assim, Não é? é outra qualidade, é outra vitalidade que tem os alimentos, então acho que tem esse ponto. E sabor, minha Não, gente, o sabor de uma cenoura é outro. é. Você tem que redescobrir o que são esses legumes. É, Juro por Deus, você e eu tem. acho que são, assim, eu vejo inúmeros benefícios. Acho que tem esses, tem um benefício que para mim é muito gostoso, que é a gente tem um grupo e a gente troca receitas, porque às vezes chegam coisas que você fala, nossa, pera, o que, que eu faço com isso aqui? E aí um Hum, faz cozido, outro faz chá, o outro faz refogado, e aí você fala, nossa, essa semana eu vou experimentar assim, nunca fiz assim. E aí vai ampliando o nosso repertório e fortalecendo esse vínculo de comunidade. É muito lindo, assim, é um é. projeto que eu sou super apaixonada, que acontece aqui na escola e é muito rico, assim, muito gostoso de As ver. trocas são maravilhosas, assim, né? E se a escola chega no lugar, assim, chega num momento de amadurecimento, em que, por exemplo, os encontros sociais são no sítio do agricultor É, e as crianças vão lá colher fruta, olha que coisa mais linda. sim, A gente chega num outro patamar, a gente chega num outro lugar, assim, né? E já pensou, eu fico aqui só viajando, já pensou as crianças irem no sítio e fazer uma apresentação para os agricultores? é, Cantarem, tocarem, olha que coisa linda, sim, sabe? Que troca extraordinária, né? Que presente a gente pode trocar, né? Eu é, acho que esse é um caminho muito especial. muito. Não sei se eu te respondi. Não, acho que você super me respondeu. Espero que quem esteja acompanhando a gente aqui, que veja, também. Se sinta Eu acho que, respondida. eu acho que não é uma resposta tão na lata, assim. Eu acho que é muito para a gente parar e falar assim, nossa, peraí, o que eu estou fazendo, né? Como que eu estou lidando com a alimentação na minha casa? Como que eu me relaciono com, com os alimentos, com as pessoas que envolvem a cadeia, com as pessoas que estão na mesa? Acho que é toda uma reflexão que eu acho que a gente tem que Sim. começar a voltar a ficar atento, né? Porque acho que lá atrás a gente já foi, mas justamente esse momento que a gente está é o momento que a gente está mais distante, que está mais na matéria. E faz com que a gente se desconecte. Então a gente precisa ter consciência Isso. e, em consciência, buscar essa reconexão, né? Acho que, para mim, A gente está bem mergulhado na matéria, mas assim, faz parte do nosso caminho espiritual mesmo. E o nosso grande desafio é dizer, ok, tudo bem, compreendo, mas eu preciso fazer outro caminho. sim, Esse é por isso que é da consciência, né? Por isso a alma da consciência, porque a gente precisa de fato tomar essa consciência e começar um outro caminho. Então, é isso mesmo. sim. E, Cíntia, então, já que a gente falou isso tudo, conta pra gente um pouco o que que você vai trazer nesse mini curso, né? O tema, né? A nutrição É, antroposófica apoiando o de desenvolvimento da 0 a criança dos 0 aos 14. 14. Conta pra É, na gente um verdade. pouco. Então, na verdade é isso. Eu vou olhar o primeiro, o segundo setênio, né? Nesse momento, eu gosto, como eu te falei, eu gosto muito de olhar a criança na perspectiva da encarnação. E na perspectiva da encarnação, como é que esse corpo vai se organizando? Ou seja, como é que essa individualidade vai entrando nessa corporalidade, se organizando nessa corporalidade, e aí como que a nutrição vai apoiar isso? No primeiro setênio bem específico, no segundo setênio bem específico, porque são dois movimentos diferentes. Embora a gente fale assim, a criança, e bota tudo Hum, num balaio, mas a gente entende dentro da antroposofia que tem forças diferentes atuando.
né? Num primeiro momento e depois num segundo momento. Tanto é que num primeiro momento a criança tem muita atividade interna, a gente acha que a criança está fazendo nada, está brincando. Gente, a criança está trabalhando feito louca. Sim. Ela está fazendo um monte de trabalho. E para esse monte de trabalho, a gente tem que dar uma alimentação bem bonitinha, bem organizadinha, para ela poder fazer todo o trabalho dela, né? A pediatria tradicional diz que os primeiros 1.000 dias da criança vão assim, definir a saúde dela para o resto da vida. Para a gente ter uma noção do quanto que está sendo feito ali. É, É muita. Veja bem, praticamente os 3 primeiros anos de uma criança vai definir a saúde dela para o resto da vida dela. Não é pouca coisa, não. não, não, não. Não é. Então, se a gente está achando que essa criança está fazendo nada, então você não entendeu nada ainda. Vai para o curso. Vai para o Boa, curso. A gente te explica, boa. entendeu? A gente te explica bem bonitinho. Mas é isso. A gente tem que olhar para essa criança, entender todos os processos que estão acontecendo ali dentro, que são muitos, e que alimentos vão atrapalhar esse processo e que alimentos vão ajudar. Quando a gente vai para o segundo setênio, já é um outro momento. Essa criança, ela já começa um processo de identidade, ela já começa um processo de refinamento dessa identidade. E também acontece uma outra coisa importante, né? Ela fica pronta para pensar por si. Que a gente diz no primeiro setênio que a criança imita. Mas a gente nunca pensou que talvez ela estivesse guardando energia, né? E quando a gente imita, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa fazer o que o outro já fez. E aí vai chegar um momento que a gente vai precisar agora, pelas nossas forças, chegar em algum lugar. Sim, E é isso que vai acontecer na criança do segundo setênio. E aí, certo, essa criança agora vai poder pensar por si. E o que que ela precisa, sim. né? O que que ela precisa, Muito né? bom, Ela Cíntia. não só vai pensar, mas ela vai também sentir diferente. Porque aí é É, quando você falou do. Então, começa esse processo do sentir muito fortemente, só que com cores diferentes. A sim, gente tem um sentir de um sanguíneo, a gente tem um sentir aí de um melancólico, né? A gente vai ter um sentir muito diferente de cada um, e cada um vai vitalizar mais, desvitalizar mais, vai ter mais problema aqui, ou vai ter mais dificuldade ali. E como que a gente vai ajustando e apoiando? É isso que a gente precisa mergulhar. estou ansiosíssima para esse mini curso. É, Que bom, muito bom, muito bom. estarei lá, com certeza. Eu vou pedir para deixarem aqui no link do vídeo, que vai estar no YouTube, as informações para as pessoas fazerem a inscrição. Mas super obrigada por enquanto. Obrigada a você, Carla. E eu te espero no começo de maio aqui para a gente se conhecer pessoalmente, porque a gente não se conhece ainda pessoalmente. Isso, verdade, É, verdade. estaremos Espero lá na escola mesmo. juntas. Tá bom, muito obrigada. Obrigada pela Guaí, pelo convite. Foi muito especial. Esse movimento que está acontecendo na escola é muito importante, assim. Ainda mais uma escola, assim, que já tem um CSA, que já tem um trabalho com a agricultura. Então, assim, realmente, assim, esse link da nutrição vai ser uma coisa incrível. Vai Vai ser uma mesmo. coisa muito especial, muito especial. Parabéns para vocês. Eu estou chegando na Guaí agora, então é mérito de quem, muito de quem já vem construindo isso ao longo do tempo. Sim, Então, sim. combinado. Então, obrigada e nos vemos no comecinho de maio. Beijo para vocês. Beijo.